Hoje a gente vai falar sobre o assunto tecnologias usadas na construção inteligente. Então, para isso, a gente trouxe duas pessoas bem especiais para nós, que é o Rodrigo Girardi e o Thales Silva, que vão se apresentar agora bem rapidinho e a gente começa a nossa sequência. Rodrigo, contigo, vamos começar contigo primeiro. Boa noite, pessoal. Cícero comentou, meu nome é Rodrigo Girardi, eu sou gerente de produtos na Abrasoftware, responsável pela linha de design na Abrasoftware, que envolve Autodesk, Adobe, Corel, Trimble. A minha história, eu sou de formação, eu sou desenhista industrial, né, focado em projeto de produto. Eu acabei entrando nessa área até por causa do desenvolvimento de produto em 2000, né, entregando um pouco a data, né, comecei lá em 2000 trabalhando com tecnologia 3D, e aí daí para frente eu não saí mais, né, eu comecei trabalhando com desenvolvimento muito focado em manufatura e desenvolvimento de produto, e aí eu migrei trabalhando com vendas de software em revendas, depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Autodesk, né, eu fui convidado para trabalhar na Autodesk. Aí eu fiquei alguns anos trabalhando na Autodesk como especialista de software, né, especialista técnico, fazendo entrega de soluções para clientes, né, da Autodesk. E nesse tempo foi justamente quando começou o BIM, né, que foi ali, eu trabalhava muito com manufatura, já com modelagem 3D, e aí a Autodesk comprou uma solução, a Bentley já tinha solução também, outros fabricantes, a própria Graphisoft, mas aí começou um investimento forte ali, né, anos 2004 para frente, né. E aí eu acompanhei esse movimento, né, junto dentro da Autodesk. E aí eu acabei movendo do mercado de manufatura para o mercado de construção, engenharia e arquitetura, né, me especializando em soluções BIM. E daí para frente eu não saí mais, né. Foi um mercado que eu entrei, me especializei e sigo até hoje trabalhando forte aí. Perfeito. Então tá, obrigado, Rodrigo. Thales? Muito bom. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Thales, sou engenheiro civil. Meu início de carreira, trabalhei bastante tempo com projeto estrutural, na Simon Engenharia, em Porto Alegre, inclusive. Depois acabei indo trabalhar no ramo de pré-fabricados de concreto, numa construtora próxima a Porto Alegre. Então, sempre tive contato com o BIM também nessas duas empresas, então sempre tive muito conectados a projetos e BIM e a tecnologia. Sempre fui apaixonado por inovação, sempre fui apaixonado por novos desafios na construção civil. Tive a sorte de sempre poder estar presente em eventos de construção fora do Brasil também, então sempre fui buscar muita coisa fora e muita tecnologia fora, e isso que me fez em 2018, né, sair da empresa de onde eu trabalhava e ficar um tempo morando no Vale do Silício. Fiquei 4 meses lá pesquisando algumas tecnologias, e depois, quando voltei, abri o Constructim e comecei nesse mundo de desenvolvimento de tecnologia de fato, né, no início de 2019. Então, esse é, resumidamente, aí a minha história. Tá, perfeito. Bom, voltar um pouquinho para ti, Rodrigo. Eu acho que é legal falar como começou esse teu interesse, né, de tecnologia. Eu acho que falar sobre as experiências que tu teve no Vale do Silício também, levando o pessoal para lá. Eu acho interessante para embasar tudo que a gente vai falar daqui para frente, que não é coisas que a gente leu na internet, são coisas que foram vividas, né, realmente. Sim. Então, com essa tua vasta experiência aí, legal, e também com a experiência de vocês dois de terem ido lá para o principal celeiro, né, de tecnologia, que é o Vale do Silício. Então, seria legal contar um pouquinho desse teu início, por que esse interesse em tecnologia e quando começou a surgir esse interesse mesmo. Legal. Então, quando eu comecei a trabalhar, olhando até a parte de desenvolvimento de produto, foi quando começou, as tecnologias de desenvolvimento 3D começaram a ganhar força, né? A gente tinha algumas tecnologias que eram muito high-end, né? Que a gente chamava, cara, só Embraer, uma Boeing, empresas top de linha tinham acesso, que era muito caro. Estamos falando aí de Catia, Siemens, na época Ideas. Eram uns negócios assim que era sonho, né? Poder trabalhar com uma tecnologia dessa. Só que aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a democratizar. Você começou a ter tecnologia de modelagem de produto acessível. Estamos falando aí de um McNeil com Rhino, a própria Autodesk vindo com soluções de modelagem de produto, veio o SolidWorks, veio o Inventor. Então, tem uma solução que era acessível ao mercado de médias e pequenas empresas, e aí esse mercado deu um boom.
Todo mundo queria trabalhar com desenvolvimento 3D para produto, máquina, equipamento. E aí foi quando eu olhei para esse mercado e falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer. Eu quero aprender a desenvolver produto em 3D, pensando no processo todo, desde o design a todo o processo de fabricação, chão de fábrica e produto final. Tanto que meu foco sempre não foi muito só a criação do design. O meu foco de trabalho foi sempre como eu faço um produto que eu consigo depois produzir em larga escala, né? Sim. E aí eu comecei a estudar todas as tecnologias que tinham e aprofundar a metodologia de modelagem, mas pensando em produto. Uhum. E aí, quando eu comecei a trabalhar só com isso, quando eu fui para a Autodesk, que surgiu a oportunidade, eu comecei a trabalhar na Autodesk, outros mercados começaram a abrir. E aí teve ali nos anos, depois ali 2010, 2012, começou, junto com a economia do Brasil, que estava dando um boom muito grande, por causa até da Petrobras, Vale, começou a surgir muito projeto que demandava multidisciplina. E aí, quando a gente falava de multidisciplina, a gente estava falando de tudo. Você pegar uma planta industrial que tinha que pensar em arquitetura, estrutura, toda a parte de concreto, máquina, equipamento, tubulação. E aí eu comecei a olhar para isso de forma holística. Falar assim, cara, eu conheço a parte de máquina e equipamento, mas como eu extrapolo isso para o resto? Porque eu preciso atender uma planta industrial que tem que ver tudo. E aí eu comecei a estudar as tecnologias que compunham uma entrega, por exemplo, para um projeto da Vale, para um projeto da Petrobras. E foi aí que o BIM entrou na minha vida, né? Porque aí o BIM era parte disso tudo, né? Porque eu tinha o BIM ali para projetos de arquitetura, engenharia, toda a parte estrutural, e eu tinha a parte de equipamento junto. Sim. Então eu tive que meio que casar. E aí eu não saí mais. Aí cada vez eu me aprofundei mais e eu não, a tecnologia virou inerente na minha carreira. Tudo que eu trabalho hoje está sempre ligado a alguma solução tecnológica para melhorar processos, desde projeto, a fabricação, construção e operação. Sempre o que me move, né? Mas começou no fim, lá nos anos 2000, pensando em modelagem de produto, de máquina e equipamento. Sim, legal. E acho até interessante falar, né? Lá no fim a gente vai comentar com vocês, vai pedir, na verdade, dicas para vocês de como o pessoal pode buscar mais ou de como vocês buscam essas novas tecnologias, que isso é muito interessante, né? Vocês que estão sempre bem atualizados, saber quais são as fontes, as principais fontes de vocês aí de tecnologia para a gente poder dar dica para o pessoal. Boa. Bom, vamos falar um pouquinho, assim, a gente lançou um e-book que vocês participaram, né, tá no nosso site, construflow.com.br, tá nas nossas redes sociais também, a gente tem um e-book que fala o real poder das Construtecs no Brasil. Então, o que a gente fez? A gente comentou um pouquinho sobre as Construtecs e falou sobre essas novas tecnologias. Então, eu e Thales, a gente falou um pouquinho sobre dados em nuvem, o Chase da Smart Sky falou sobre drones, realidade aumentada com o Juan, e o Rodrigo o Girardi falou um pouquinho sobre a internet das coisas. Então, tá um e-book bem interessante para vocês pesquisarem, para darem uma olhada aí, que a gente fez um trabalho bem legal. Mais um resumo, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aqui no webinar sobre essa discussão. E tem números interessantes que a gente pegou, que está lá no e-book, que é um estudo de 2020, que a gente tem 700 startups de Construtec no Brasil. Nessas 700, 8% só estão na etapa de projeto, 27% na etapa de construção e as demais, a vasta maioria, na verdade, na aquisição de terreno e propriedade de uso. Então, assim, a gente tem muita startup, 700 são bastante, né? É um número muito grande. E o que eu queria que vocês comentassem é o seguinte, para quem está nos ouvindo ou para quem está começando ou quer entrar ou se atualizar nesse meio de Construtecs, como ela dimensiona ou como ela escolhe uma tecnologia, sendo que a gente tem uma etapa grande de mais ou menos 10 a 12 meses de projeto e depois mais 24 meses a 36 meses de construção. Como é que nesse período tão longo, que muda tanto a nossa história da tecnologia, como é que a gente toma essa decisão lá no início e como a gente se atualiza para sempre estar com a melhor tecnologia embarcada nos nossos projetos, nas nossas obras? Quem se habilita? Perfeito, vou começar falando então.
Muito interessante esse conceito, né, de, poxa, as tecnologias elas estão mudando muito rápido, né, e a gente tem que estar, claro, sempre atento ao que está acontecendo e como a gente vem trabalhando em cima das coisas, né, mas um conceito que eu gosto muito é do tamanho desse mercado, né, então a gente está falando do mercado da construção civil, que é um mercado super importante, né, em âmbito mundial, e a gente sabe, diversos dados mostram que é um mercado atrasado, é um mercado que investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento com relação a outros mercados, né? Então, se tu compara aí com o mercado automotivo, o mercado aeroespacial e coisa assim, a gente está aí com investimento muito baixo em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, isso é um dos pontos, e até chama atenção para que, acho que a gente deveria investir mais, né, em pesquisa e desenvolvimento para novas tecnologias. E sobre o fato de começar a usar uma nova tecnologia, de como escolher essa nova tecnologia, sabendo um range de time de um projeto, ou como a gente vai né, selecionar uma tecnologia para que nos ajude, eu sempre tento falar sobre o real problema que a pessoa quer solucionar, ou qual a maior dor que a pessoa tem durante aquela obra, ou durante seu processo hoje dentro da empresa. Né? Normalmente as tecnologias elas estão ali para solucionar uma dor específica, e a gente tem cada vez mais isso, né? Microsoluções solucionando dores cada vez mais específicas e que são dores grandes dentro das empresas. Né? Então, olhar muito para que dor a tua empresa está sentindo hoje, onde tu tem mais custo, mais gasto, perde mais tempo, tentar olhar isso de uma maneira geral. E aí, falando um pouco sobre qual tecnologia implementar, eu falaria, né? É muito baseado na dor, mas eu sempre tento relacionar aquele gráfico, né? Quem nunca viu, linear versus exponencial. Né? A gente sabe que a curva do exponencial, ela acaba começando atrás da curva linear. Né? Então, o que acontece nas tecnologias, normalmente, é que a pessoa tem medo de começar com um pé atrás para depois subir a escada, né? Em vez de subir de andar numa reta, né? Ou de crescer da mesma maneira. Então, é muito pensar em como que vai aplicar a tecnologia baseado na dor, mas sabendo que vai ter que ter um investimento inicial, que vai ter que olhar para uma tecnologia, ela vai enfrentar aquela dor, enfim, vai ter que agarrar aquilo com vontade para poder passar essa curva baixa, né, do exponencial, e para que aquilo depois seja realmente um benefício lá na ponta. Então, muito focado nisso. Só para eu entender um pouco assim, Thales, eu tenho a dor, eu tomo remédio, né? Mas eu não sei que dor eu vou ter também, né? Eu tenho que prevenir e remediar de maneira diferente, né? Então, o que tu quer dizer é o seguinte: para resolver a minha dor, eu contrato as Construtecs, mas para entender o futuro, eu preciso fazer uma pesquisa de desenvolvimento para também estar pensando lá na frente, né? Então, é mais ou menos isso? Exato, é nesse nível, né? Não adianta só contratar a Construtec e achar que, beleza, agora minha empresa é digital e eu consegui, né, vencer porque contratei Construtec e tenho tecnologia. Não, tem que entender mais um pouco de como eu vou utilizar essa tecnologia, que conceitos que eu vou aplicar na utilização dela, né, que esforços que eu vou colocar. Não adianta só contratar uma solução e achar que aquela solução vai fazer milagre e que eu não vou precisar, né, mudar o mindset da empresa ou realmente agir de maneira diferente sobre a tecnologia. Então, meu pensamento é muito, olha, escolha a solução que mais se encaixa na tua dor, e aí tem soluções para diversas dores hoje no mercado Construtec, só que se debruce sobre aquilo e tente fazer as coisas de uma maneira diferente. Né? Ou seja, a gente precisa disruptir o mercado da construção civil. A gente precisa fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, para quem quer inovar, para quem quer usar soluções diferentes, poxa, se aprofunde, né, além de simplesmente contratar uma solução, mas realmente ponha esforço dentro de um processo, que aí sim a tua curva vai sair do linear e vai ir para o exponencial. Sim. E aí, Gerardi, ciclo da construção versus ciclo da tecnologia, o que tu nos diz? Então, você sabe que isso é um problema, assim, eu acompanho muito os relatórios da McKinsey, né, que eles trazem um monte de insight, e o que mais me assusta, assim, que eles sempre mostram foi o que o Thales falou, né, hoje a construção civil ela é a menos produtiva de todas as indústrias, né, você bota ali $1 em recurso, volta 3, você bota $1 numa manufatura, volta 20. Então, a diferença é muito grande, justamente porque a manufatura lá atrás, nos anos 80,
investiu pesado em processo e tecnologia. E isso é um ponto importante, né? O Thales comentou, cara, precisa achar dor. E para isso, eu sempre comento, quando alguém vem falar para mim, assim, eu quero implantar uma tecnologia BIM. Eu falo, cara, não existe tecnologia BIM. Existe um processo BIM. Sim. E aí você encaixa as tecnologias, cara. Então, eu sempre falo assim, para você começar a implantar uma solução que você está vendo de projeto, obra e operação, você precisa primeiro reveja todos os seus processos. Reveja seus processos. Volta para trás. Olha para dentro de casa e reavalia todos os seus processos. Uma vez que você reavalia os seus processos, você começa a achar onde estão os problemas. E você fala assim, cara, eu preciso redesenhar meus processos. E a hora que você vai redesenhar, aí você começa a pensar, vou encaixar essas tecnologias no meu fluxo de trabalho com esse meu processo desenhado. Se você não fizer processo, não estudar o processo da sua empresa para chegar nos seus objetivos de uma implantação BIM, por exemplo, você vai colocar uma ferramenta e ela vai falhar. Eu já vi várias vezes uma empresa comprar uma tecnologia pela tecnologia e aí ela não muda os processos dela, não muda as pessoas e a tecnologia fala, mas isso aí, putz, não funciona. Tá vendo só? Esse BIM é uma porcaria. Sim. Não é o BIM, cara. Você não avaliou o seu processo e você não escolheu a tecnologia correta, a ferramenta correta. E o terceiro ponto aí, olhando, processo, tecnologia, só as pessoas. Cara, a base de tudo são as pessoas também. Se você, em um desse tripé, você não fizer o investimento, a sua solução cai. Porque ou você não fez o processo correto, ou você não escolheu a tecnologia correta, ou você não investiu nas pessoas. Sim. Mesmo as pessoas que você já tem dentro de casa, você treinar e mudar a cultura, porque no final é mudança de cultura, ou até contratar as pessoas certas, né? Tanto como para ser colaborador, como Construtex, como consultoria, tudo. É um ecossistema que você tem que pensar nesse tripé: processo, tecnologia e pessoas. Se um deles cair, cai tudo. Sim. Então, esse eu sempre falo: reveja no começo o seu processo. Tá. Até, Cícero, só complementando também, tu falasse sobre o período ali, né? Poxa, se a obra tem tantos meses e eu vou estar escolhendo uma solução lá no início dela, será que ela vai ser a ideal? Né? A gente também tem uma curva de crescimento das tecnologias. Né? Então, provavelmente uma tecnologia que tu está contratando no início da obra, ela vai te entregar aquela tecnologia mais um pouco quando tu estiver no final da obra. Né? É interessante quando tu está buscando uma tecnologia para uma dor específica, também conhecer um pouco do roadmap daquela tecnologia, né? Perguntar, né, quando vai fazer uma reunião com alguém que representa uma tecnologia, perguntar o roadmap daquela tecnologia, como é que ela vê daqui a 2, 3 anos, como é que ela vê um processo para frente, para entender, né, se realmente aquela tecnologia ela vai evoluir ao longo dos anos, né, porque a maioria evolui, e aí sim, certamente ao longo desses, se for 12, 36 meses ou 24 meses, enfim, aquela tecnologia vai estar evoluindo junto com a obra. Sim, é que a gente também tem dois tipos de tecnologia, né? A tecnologia que é embarcada para ajudar no processo e tem a tecnologia que vai ser embarcada lá no uso da obra, né? No uso que são coisas diferentes. Esse tempo é muito mais difícil, né? Tu dimensionar algo para dentro de um apartamento onde o usuário final vai utilizar, hoje está complexo de buscar, né? De entender. Mas durante a etapa, eu acho que o Thales falou muito bem, durante a etapa de projeto, sim, contrata, usa e entende quais vão ser as evoluções dessa plataforma ao longo do tempo também, se te atende junto com a evolução do teu processo. Né? E uma coisa que eu sempre falo também, que é importante você ter no início, tentar ter o big picture, ter o cenário todo, mas não abraçar inteiro. Você precisa escolher pequenas vitórias. Isso é um negócio, é um ponto super importante. E quando a gente fala, por exemplo, olhando para o mercado de construção, hoje, se eu falar para você que eu acho muito mais importante olhar, por exemplo, para um canteiro de obra do que para dentro de um departamento de engenharia, porque se eu tenho uma vitória de 1% dentro de um canteiro, o ganho que a empresa tem de retorno é muito alto. Então, eu acho que hoje, assim, as empresas investiram muito olhando para engenharia, projetos e tudo mais, mas esqueceram de olhar o canteiro. Sim. E aí, como é que eu começo a
pensando em transformação digital do canteiro de obra. Então, Sim. E aí eu olho para o processo e falo assim, cara, quais pequenas vitórias você pode ter? Cara, você quer diminuir 1% o seu desperdício de material? Cara, vamos focar aqui e quais tecnologias eu consigo fazer isso? Vamos colocar QR Code em material, vamos paletizar material, vamos fazer controle de liberação, subir para elevador. Cara, são pequenas tecnologias que você, como o Thales comentou, são pequenas pílulas que você tem pequenas vitórias, entendeu? E aí isso, no final, você tem um cenário gigantesco. Mas é bom você ter o cenário para você ir focando. Cara, eu quero agora fazer isso aqui, porque se você tentar pegar tudo de uma vez, você não faz nada. Né? Você demora, vou fazer um projeto de implantação de 2 anos. Cara, quer dizer que só daqui 2 anos você vai ter retorno? Não, cara, tenha retorno em 1 mês. Então, procure retornos em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. No final de 2 anos, você vai ter você conseguiu apresentar para a diretoria da empresa retornos factíveis daquela tecnologia, né? Não esperar 2 anos. Sim. E até porque o uso da tecnologia a gente consegue mensurar esse retorno, né? A pesquisa e desenvolvimento é muito difícil, né? É um investimento que é um investimento realmente, né? É difícil saber mensurar quanto vai se ganhar na pesquisa e desenvolvimento. Sim. Mas deixou a bola picando, Girardi, a questão da obra eu acho muito importante. Agora, Thales, seria legal, Thales, comentar sobre a Constructim, como a solução da Constructim consegue realmente solucionar essa parte de problemas que a gente tem em obra, não solucionar, né, mas pelo menos identificar e deixar muito claro o que acontece para todo mundo visualizar, né, essa transparência de informação. Conta um pouquinho para a gente sobre a Constructim. Legal, então, pessoal, a Constructim é um sistema para acompanhamento remoto de obras, tá? Gerenciamento e comunicação, e a Constructim é um software ligado num hardware, tá? O hardware é uma câmera 360 pequenininha, como essa aqui, por exemplo, que está na minha mão. É uma câmera bem pequena, onde a pessoa consegue acoplar ela em cima de um capacete, e através do nosso sistema, um aplicativo que a gente desenvolveu, a pessoa sai caminhando pela obra e fazendo capturas, né, dessas imagens de uma maneira muito simples e rápida. E aí depois ela compartilha as fotos da obra com todos os stakeholders envolvidos. E aí a gente está falando, né, numa obra que tu tem etapa de projeto, todos os projetistas e escritórios que estão envolvidos, tu tem a etapa de orçamento, planejamento, tu tem todo mundo, todos os stakeholders que estão envolvidos naquela obra podem estar conectados dentro da plataforma e acompanhando a obra de maneira transparente. E aí que é um ponto interessante, né? A transparência da obra é a transparência de informação, né? Todo mundo saber em que estágio está e todo mundo saber para onde ela está indo, qual organização e quais as dificuldades. E aí, em cima dessas imagens, de toda essa documentação que vai sendo gerada, né, através dessa tecnologia, a gente criou um sistema de comunicação, né, onde as pessoas conseguem criar apontamentos através das imagens e se comunicar, né, ressaltando ali disciplinas envolvidas nos projetos, as equipes que são responsáveis por resolver aqueles problemas que vão surgindo no meio do caminho, um nível de prioridade, comentários, anexar documentos e tudo isso, né? Então, permite com que tu tenha a documentação de todas as etapas construtivas, se comunique de forma clara com todos os stakeholders envolvidos em cima de um problema real, uma imagem de um problema real, que todo mundo enxergue aquilo de forma clara. E aí a gente também tem, tá, um plugin com Revit, a gente consegue inserir o modelo BIM dentro do Constructim, para que durante essas análises, né, ou seja, possa consultar o projeto ali, ver lado a lado o projeto versus execução. Fazer um comparativo entre um e outro. Um comparativo entre um e outro. Então, a ideia é que se tenha, né, para o pós-obra, um databook completo de todas as etapas construtivas, né, ou seja, qualquer processo que tu for fazer pós-obra naquela construção, tu tem ali imagens de como foi executado, né, e sobre os registros, né, de eventuais problemas que aconteceram durante a obra e eventuais pessoas, né, empresas envolvidas ali, tu vai ter dados de quais as empresas que mais se envolveram em problemas, quais empresas que respondem, né, aos problemas de forma mais ágil e rápida, quais os melhores projetos entregues, enfim, todos esses parâmetros, e aí depois, né, pode pegar essa massa de informação e jogar lá para a etapa de projeto, inclusive
no ConstruFlow, né, para que Sim. você consiga aproveitar aí os dados durante a obra para executar um próximo projeto de uma maneira mais saudável, né, e Sim. começar a lidar com esses dados de uma maneira muito clara e transparente. Sim. Então, hoje essa é a proposta. É interessante, eu e o Gerardo estava conversando esses dias, em relação ao seguinte, esse databook, esse histórico de uma obra, ele é muito importante para depois o uso, né? Então, Rodrigo, para tu falar um pouquinho sobre os sensores logo em seguida, então, assim, se a gente tem um histórico realmente, o que eu digo, a gente não pode ser estático hoje como a gente é, né? O manual do usuário, a cada 5 anos pintar a fachada, reformar a fachada. Então, a gente precisa usar a tecnologia para mudar essa questão estática, principalmente de manutenção, pensando nisso. Vamos lá, a gente tem um databook mostrando que tivemos alguns problemas durante a execução do reboco de fachada. Então, a manutenção ela não pode ser daqui 5 anos, a gente já notou isso. E aí, se a gente colocar sensores dentro desse prédio, a gente conseguir ver a vida dele acontecendo, a gente consegue prever muito melhor as manutenções e não transformar mais nesse prédio estático, rígido, onde tudo acontece num ciclo pré-determinado por alguma norma, né? Eu acho que a gente não tem mais como seguir essa sequência de lógica que é usada hoje. Então, Gerardo, falar um pouquinho sobre essa questão dos sensores, eu acho bem importante. Agora, no meio da pandemia que a gente está, né? Hoje, para quem for ouvir no futuro, 13 de agosto de 2020, a gente não está presencial porque estamos no meio, não sei se no meio, ou no início ou no fim, né? Ou em meio, fica melhor, né? Em meio a uma pandemia, que a gente não sabe quando vai terminar. Então, como essa questão dessa inteligência de sensores, a inteligência das coisas pode nos ajudar em toda essa parte de manutenção e uso do prédio, né? Sim, sim. Então, hoje a gente já tem um mundo que está extremamente sensorizado se a gente pensar em relógios com sensor, celular, óculos. Cara, então, a gente já tem uma quantidade de sensores que as pessoas estão usando dos wearables, né, os vestíveis, e ainda mais os sensores que a gente tem para a própria construção civil, né? Então, hoje a gente já tem experimentação que a gente está realizando em alguns clientes de integrar o modelo BIM, né, com a sensorização de equipamentos, sensorização de ambientes, né? Uhum. Tem caso, por exemplo, onde eu posso pegar um prédio pronto, onde eu tenho toda a sensorização, tanto de temperatura, umidade, a movimentação de pessoas, e ar-condicionado, iluminação, e aí eu conecto isso com um modelo BIM. Então, eu tenho todo o meu banco de dados ali, que os meus sensores geram informação. Eu tenho o meu modelo que, se ele veio de forma... Esse databook, né, é meu as-built real. Sim. E eu cruzo essas informações, eu posso entregar para quem opera uma infraestrutura, aquela infraestrutura viva e ele observando aquilo em tempo real. E aí a gente fez algumas testes, né, rodando junto com o modelo BIM, que a gente comentou, né, antes da pandemia, eu me preocupando com a organização do espaço. Quantas pessoas eu tenho caminhando nesse andar, eu tenho uma ocupação muito grande de uma sala de reunião ou de uma área de café, como eu organizo melhor meu ambiente pela própria movimentação. Posso só fazer um parêntese, Gerardo? Claro. Se a gente tivesse todo esse histórico, quem sabe o nosso home office seria diferente, né? Se a gente tivesse todo esse histórico, onde as pessoas trabalham, onde elas se movimentam, quais são os setores realmente que elas têm mais interações, quem sabe a gente poderia estar trabalhando realmente já ainda, né, nos nossos escritórios, dessa maneira organizada e entendendo, bom, se aqui é esse ponto onde tem mais interação, então vamos atuar em cima desse ponto. Né? Sim, vamos rever o layout para as pessoas não se acumularem naquele local, fazerem caminhos de saída onde elas não tenham tanta aglomeração de pessoas. É incrível, porque eu vi o material e falei assim, cara, isso aqui a gente fez pensando em calor, para eficiência de ar-condicionado, para iluminação, para parte elétrica. Só que no final, o que eu estava vendo era a aglomeração de pessoas no andar. No final, só isso que eu conseguia ver hoje. Né? Então, a gente, pensando em cidade, não só até um prédio, mas numa cidade inteligente, se a gente
os dados que a gente tem, eles forem disponibilizados e a gente fizer uma gestão inteligente, eu consigo saber em tempo real quantas pessoas tem na Avenida Paulista. Entendeu? Simplesmente se eu tiver uma sensorização e um acompanhamento daquilo com um modelo vivo da cidade. Sim, então, sim. Hoje a sensorização ela permite que a gente tenha qualquer informação. Eu tenho um outro caso que foi testado numa ponte, que foi até uma ponte impressa em 3D, né? E aí experimentou-se o quê? Sensorizar a ponte com tudo que você pode imaginar, né? Sim. De movimento, de calor, de tudo, de vibração. O resultado é que a pessoa que opera de forma remota, ela conseguia ver as pessoas caminhando e inclusive os gestos, sem câmera. Então você imagina que você pode controlar toda a movimentação, proximidade, se eu vou ter um problema de vibração, se eu vou ter um problema ali que pode ter uma falha estrutural, porque eu estou com uma carga excessiva naquele momento, ou durante a noite, a gente até comentou, né, o viaduto aqui em São Paulo que caiu na Marginal e a gente ficou meses com problema na Marginal. Se os viadutos de São Paulo fossem sensorizados, quem opera podia falar, em uma semana antes já teria percebido que teve um problema ali. Sim. Que ele vibrou, oscilou de uma forma não conforme com a norma, e ele variou tantos centímetros a mais do que poderia. Sim. Então, para mim, esse é hoje, na construção, tanto na fase de obra, como depois de operação, é o grande pulo que a gente precisa dar para a gente ter cada vez mais uma infraestrutura mais eficiente. Sim. Porque a gente vai ter o dado em tempo real, é uma operação em tempo real, né? Então, para mim, a sensorização é o futuro que a gente que até comenta, as Construtecs que estão começando a olhar para o mercado de construção, eu vejo esse como o próximo grande salto, né? Sim. E as tecnologias vão ter que olhar para poder levar uma solução para um canteiro de obra que de fato dê um ganho exponencial para as construtoras. Sim, tem inclusive questões bem legais, né? Sensores em concreto para medir quantos MPa eles estão. Então, imagina tu poder ver a resistência da tua laje real time, né? E poder ali daqui a pouco tirar um escoramento com 2, 3 dias de antecedência, o que isso não causa dentro de uma obra, dentro de um processo de construção. E aí, se esses sensores não pudessem ser aproveitados depois na etapa construtiva. Então, imagina se tu pudesse ser um sensor, né, que tu aproveitasse ele para medir a resistência do concreto durante aquele período, e depois esse sensor virasse um sensor de movimento ou de algum outros processos, né? Isso seria uma situação genial. Lá no Vale eu também vi sensores em guindastes, em equipamentos, né, que começam a medir a movimentação desses equipamentos na obra e começam a propor maneiras melhores de agir. Porque numa obra a gente tem muitos movimentos parecidos diariamente. Sim, né? Então, usar esses sensores para começar a dar insights que sejam realmente relevantes para o nosso dia a dia também representa um ganho financeiro bem aplicável. Bom, mas e toda essa tecnologia? A gente ainda bate muito na tecla delas, ainda são isoladas, né? O Thales está tentando buscar uma tecnologia onde busque o mesmo sensor que ele continue sendo usado. Mas como é que vocês veem isso em relação a termina o ciclo de projeto, a tecnologia se perde, começa o ciclo de obra, a tecnologia se perde, vai para o uso, sabe? É muito seccionado hoje, a gente não tem um ciclo de retroalimentação e de continuidade, né? É o que tu disse, Thales, seria perfeito o próprio sensor da obra ser aproveitado. A gente não aproveita nada hoje, né, das tecnologias dando sequência. O Juan, na parte do Algin, uma coisa interessante, sim, né, da realidade aumentada, ou seja, a realidade aumentada representa o que está acontecendo na obra e ela pode ser utilizada depois pelo próprio usuário para entender onde estão as tubulações por realidade aumentada, né? Mas como é que a gente ajuda isso nesse ciclo dessa retroalimentação e dessa continuidade de tecnologias? Perfeito. Posso começar. Então, um dos pontos, né, é que as tecnologias, elas fornecem dados, né, para a gente. Então, uma bela maneira da gente começar a pensar em como a gente vai intercambiar tecnologias é começar a armazenar esses dados, né? O modelo BIM é um bom caminho para isso, com certeza, né? Mas começar a armazenar esses dados de maneira organizada para que a gente possa aproveitar
né, dados de uma tecnologia para outra. Obviamente, não necessariamente um hardware, né, de uma tecnologia para outra, mas começar a vincular, né, dados de uma tecnologia de uma etapa para outra e ver... minha visão é que isso pode ser, sim, muito complementar, né, essa suposição de dados e essa onda de tu poder levar dados de cá para lá, e a gente tem que começar a se policiar e se profissionalizar cada vez mais em dados, para que aí a gente consiga ter ganhos cada vez maiores. Sim, e essa questão dos dados é super importante quando as empresas decidirem, eu quero uma construtora, eu quero entrar e rever as minhas tecnologias, rever meu processo. Ela precisa olhar como ela estrutura o dado para que ele seja eficiente desde o projeto até a entrega e, se for o caso, a operação, né? Porque a gente já viu casos de vamos implantar BIM. Implantei BIM, que legal, né? Aí, quando o projetista de estruturas faz o projeto, o arquiteto faz o projeto, o elétrico faz o projeto, e aí junta tudo. Nossa, que lindo, eu tenho meu modelo aqui e vou levar para a obra. O que ele faz com o modelo? Joga fora. Porque o cara modelou do jeito que ele pensa para arquitetura, do jeito que ele pensa para a estrutura. Ele não pensou no dado como ele ia ser utilizado na obra. Cara, eu faço o meu dado de projeto pensando na minha laje. Ela é uma laje pré-fabricada, com forma. Qual que é o meu processo construtivo? Se uma vez eu defino meu processo construtivo, aí eu penso no meu processo de projeto para eu atender o meu processo construtivo. Porque se você não faz isso, você não fecha esses gaps, aí que você tem esse problema que você comentou. Porque, tudo que eu faço aqui, perde tudo, começa de novo. Perde tudo, começa de novo. Porque não pensou no dado trafegando de uma etapa para outra e como é que ele tinha que ser estruturado. E aí, se ele tem que ser estruturado de uma forma diferente, reveja todo o seu processo. Aí a pessoa pode até falar, mas aí eu vou ter que investir. É onde eu sempre comento. Numa obra, onde se gasta mais? Você gasta mais em hora de engenharia ou você gasta mais em concreto? Cara, eu gasto em concreto. Então, eu tenho que economizar em hora de engenharia ou concreto? Sim. Cara, tem que economizar em concreto. Então, cara, invista para que a sua engenharia entregue o dado melhor possível para o seu concreto você economizar. Entendeu? É essa visão E aí é onde eu vejo que as Construtecs, com a experiência que tem, pode ajudar muito as construtoras a dar esse pulo. Porque é preciso olhar para a tecnologia de forma diferente. Não como uma ferramenta simplesmente que vai lá, compra, instala. Não, tem que rever todo o processo tecnológico da empresa. Entendeu? Sim. E aí você fecha esses gaps para você ter ganho de fato onde é importante. Sim. Não, legal. É um pouco difícil, mas é porque tem que olhar para um todo, né? É um pouquinho mais complexo. A gente está falando muito mais de residencial, onde a construtora, a incorporadora é dona daquele empreendimento e ela entrega para usuários seccionados, né? Sim. Aí é um pouco mais difícil porque não é que seja um se vira depois, mas não sai mais do bolso esses custos, né? Mas a gente tem hotel, tem fábricas, tem um mundo muito grande onde aquele usuário é o proprietário do empreendimento como um todo, e esses sensores fazem muito sentido, e esse olhar como um todo, né, faz muito sentido nessa fase, e aí, quem sabe, a gente consiga aproveitar depois no residencial, que é uma parte um pouquinho mais final da construção. Sim. Bom, a gente está indo para a última meia hora do webinar. Eu queria que vocês falassem um pouco das tecnologias, realmente, que vocês acham que estão vindo, os últimos estudos que não sei qual a última vez que vocês foram para o Vale, mas últimas tecnologias que vocês estão vendo como dica para o pessoal, para a gente pesquisar e dar uma olhada pelo que vem realmente pela frente, aí muito próximo. O que vocês têm visto? Eu vou comentar até da última vez que eu fui lá no headquarter. Assim, a Brasoftware é uma revenda Autodesk, e a minha carreira foi toda montada em cima de Autodesk, praticamente. Tive algumas outras empresas multinacionais também, mas sempre muito em cima da Autodesk. E eles são um grande desenvolvedor de tecnologia para o mercado de construção, né? Eu tive a oportunidade de ir no headquarter deles ano passado, que é focado em construção civil, lá em Boston.
né? E lá eles têm, além do desenvolvimento do software, né, das soluções, eles também têm um espaço para startup, para experimentação e eles interagirem, né? E assim, o que eu vi muito forte, eles investindo pesado, toda a parte de manufatura aditiva, né? Então estou falando de impressão 3D, né? Já olhando para a construção civil. Então, cada vez mais eles estão olhando para a possibilidade de imprimir componentes na construção civil, né? É muito forte, impressão com concreto. Outra área que eles estão investindo muito forte é na robotização do canteiro de obra, tá? Então, aí você já pensar na parede de alvenaria, cara, vai ter robô colocando tijolo por tijolo. Se você, esse é um processo, né? Toda a parte de robotização. Já vi toda a parte de processos com robô. A Skanska tem um caso que, para a parte de furação de laje, depois de pronta, toda com robô e laser. Sim. Então, a robotização dentro do canteiro de obra é uma tendência, assim, não tem mais volta. Deixa eu só fazer um comentário. Tu falou um robô levantando a alvenaria, né? É aí que a gente volta lá para o rever processos, né? Sim. A gente inventa um super robô para fazer um processo antigo que é empilhar tijolo, né? Porque a gente não pensa um pouquinho antes e vê o robô para fazer algo novo, né? Sim. Mas acaba se levando a isso, né? A dificuldade que é fazer um robô pegar um tijolo, botar um em cima do outro, mostra que é um processo lento que a gente faz por humanos de uma maneira lenta que podem ser mudados, né? Então a dificuldade de fazer um robô para repetir um movimento humano faz com que a gente repense o processo como um todo, né? Sim. E um último que eles estão olhando muito forte é a tendência de manufatura para o canteiro, né? Você basicamente a construção virar uma fábrica, tudo fabricado, e você levar isso em componente para montagem em obra, né? E aí casos de olhando até para os prédios que eles chamam de carbono com ciclo zero, né? Onde ele tenta 100% consumir tudo aquilo que foi investido na fase de demolição, ele deixar um rastro zero. E aí, para isso, eles começam a pensar em componentes que possam ser reutilizados em outras obras. Então, ele não vai simplesmente botar um batente, uma porta, que depois de demolido, aquilo vai para um aterro. Não, aquilo pode ser desmontado. Pode ser desmontado e reutilizado. Então, eles estão olhando muito para esse processo de componentização da construção. Você chegar igual uma manufatura, você ter o componente mínimo que você pode ir lá e simplesmente chegar na obra e montar. Essas foram as 3 tendências que eu vi assim, muito forte em Boston, que eles estavam investindo pesado, tanto com startups, e a própria Autodesk olhando muito para isso, né? Para as tecnologias da Autodesk também já começar a conseguir suportar esse tipo de inovação que vai vir. Legal. Pô, ótimo, muito bom falar isso, e eu que fiquei um tempo no Vale lá, né, para o pessoal entender um pouco da questão do Vale do Silício, por que aquela terra é tão abençoada, né? Na verdade, o que acontece lá é que tem bastante pessoal rebelde, né, morando lá, pessoal de diferentes partes do mundo e com um cunho bastante rebelde, principalmente por causa dos movimentos hippies que aconteceram lá, né, na década de 60, e então torna aquele lugar um lugar com bastante gente rebelde, um lugar com muito dinheiro, né, ou seja, as principais empresas de tecnologia estão lá e tem muito dinheiro circulando lá para desenvolver novas tecnologias, né, e outro ponto positivo é que tem 2 das melhores universidades do mundo, né, Stanford e Berkeley, uma do lado da outra praticamente, formando tech guys a todo instante. Então, tu tem uma capacidade de execução muito boa lá, e um pessoal que gosta de arriscar, né, e gosta de olhar mundialmente. E falando um pouco sobre novas tecnologias e tendências, assim, né, se vê muita solução para drone, muita solução realidade virtual aumentada, muita solução IoT, dados em cloud,
IA, impressão 3D, enfim, matérias-primas alternativas, pensando também em smart cities, né? Uma das jogadas bem legais assim que eu lembro da relação, uma relação que eu vi lá, que era a relação das cidades. Qual é a relação da construção civil com carro autônomo? Não sei se vocês já viram essa. Sim. Então, hoje, né, dentro dos grandes centros, a gente tem aí 30%, 40% dos espaços de estacionamento. Aí, quando a gente começar aí daqui a 5, 10 anos, ter carros autônomos somente andando dentro dos grandes centros, o que a gente vai fazer com esses espaços? Né? Então, muito pensando na tecnologia empregada para que a gente possa realmente ter dados para cada vez mais conseguir mudar esses espaços e agir de uma maneira diferente. E a inteligência artificial muito voltada para o lado de fazer cenários, né, construtivos, te ajudar em planejamento de obra, te ajudar a achar o melhor formato arquitetônico construtivo, seja vinculando isso a BIM ou outras tendências, né, te ajudando realmente a lidar com os dados. Realidade virtual e aumentada cada vez mais presentes na obra, e até um insight bem interessante, quem não viu ainda o novo iPad Pro, não sei se vocês já viram, que vem com o LiDAR Scan. Então, além de 2 câmeras, ele vem com um mini scannerzinho, né, que vai poder ser muito usado aí para realidade virtual aumentada. Ou seja, tu consegue, com um iPad Pro, escanear, por exemplo, vou dar um exemplo imagina que tu chega numa loja de imóveis, tá? Vou dar um exemplo prático que eu já vi vídeos das pessoas fazendo. Tu chega lá, pode escanear com o teu iPad um sofá, e aí tu chega em casa e consegue postar aquele sofá, né, em escala 1:1 dentro da tua sala e visualizar como ele ficaria. Só que já tem cases deles conseguindo aplicar esse scanner, né? Obviamente não é um scanner super preciso, mas a gente está falando de um equipamento que é um iPad Pro que custa $799 nos Estados Unidos. Sim. O cara poder pegar e escanear um ambiente de uma obra, né, e depois gerar uma point cloud disso para poder tirar algumas referências. Então, cada vez mais a tecnologia ela vai estar presente aqui, vai estar presente numa câmerazinha 360, e isso vai nos ajudar muito com os dados. Né? Eu vejo o pessoal também trabalhando muito em cima de energia limpa, né? Como que a gente vai construir os nossos próximos prédios, como que as legislações vão atuar dessa maneira, né? Ou seja, a gente tem que começar a pensar de maneira mais efetiva em energia limpa, né? Energia solar, energia eólica, reaproveitamento de água, seja as telhas lá da Tesla, seja o que for de tecnologia, a gente tem que começar a implementar isso dentro das construções também, né, para que a gente deixe de ser uma indústria que desperdiça tanto para ser uma indústria que realmente está imputando tecnologia no mercado. A gente tem nós temos uma responsabilidade muito grande, né, sobre o que a gente está fazendo, e a gente tem que começar a pensar nisso de maneira mais efetiva. Então, é um apanhado de várias tecnologias que a gente vai encaixando, né, uma para cada problema, e realmente micro-soluções sendo desenvolvidas, né? Poxa, desde de uma tecnologia que é para botar na ponta de uma grua, que é especificamente para gruas e guindastes, até tecnologias que são para tu especificamente medir a resistência do concreto. Então, muitas microtecnologias, né? E aí está o poder de tu enxergar as dores e dando esses pequenos ganhos dentro da indústria. Né? Como o Rodrigo falou, não adianta a gente querer pegar e dizer, não, semana que vem eu vou começar a correr 10 km por dia, fazer a dieta que eu nunca fiz e parar de beber. Né? Não, tem que começar aos poucos, né? Primeiro vamos começar correndo 2 km e diminuindo a bebida. Deixa a bebida por último, porque hidrata, né? A bebida hidrata. Deixa ela para tirar por último. Bom, pessoal, assim, a gente tem esse e-book nosso que é bem interessante, né? O e-book ele fala de algumas tecnologias, então quem quiser buscar nas nossas redes sociais dá para baixar. Então ele fala sobre dados, fala sobre realidade aumentada com Algin, fala sobre drones.
Eu até queria que vocês fizessem uma pincelada rapidinho sobre a questão de drones, se vocês já tiveram alguma experiência. A empresa do Chase é muito legal, ela faz esse monitoramento, então, se vocês pudessem falar um pouquinho, é uma tecnologia que eu queria remeter um pouquinho, a gente falou assim do que a gente sabe, do que está pela frente, mas o que está sendo usado hoje realmente, que é o drone, está vindo ele muito forte, né? O que vocês podem falar sobre essa questão? Vocês já tiveram alguma experiência com uma obra em drone? Sim, eu vou comentar até de um caso de drone que a gente teve, não em obra, mas em operação e manutenção, né? A gente fez um trabalho junto com a Eletropaulo, agora a Enel, né, junto com a Enel, que era para manutenção das linhas de alta tensão, né? E o que acontecia? Hoje, manutenção de linha de alta tensão, basicamente, ele sobe com o helicóptero, o operador sai do helicóptero, senta na linha de alta tensão ou na torre e faz a manutenção dos equipamentos. Uhum. Cara, o custo disso, depois eu posso até ver aqui o custo, o negócio é astronômico, tá? Sim. Astronômico. E aí, o que a gente fez com eles? A gente fez um projeto que está rodando, onde a gente usou drone e usou o Cognitive Services da Microsoft. Para quê? A gente ensinou basicamente a inteligência artificial da Microsoft a enxergar os equipamentos com defeito. Então, a gente tinha todas as imagens lá do banco de dados das linhas de alta tensão, todos os equipamentos, como é que era a imagem do equipamento com defeito. E classificou isso dentro do sistema. E aí ele sobe com um drone, agora não precisa mais subir de helicóptero, o operador até o equipamento, ele sobe com um drone e o drone varre a linha. E conforme ele vai varrendo a linha, ele já vai identificando o equipamento que está com problema e armazenando isso. Uma vez que identificou, aí sim, o operador vai e faz a troca do equipamento. Então, a gente teve diminuição de custo, tanto de risco de vida, né, e custo operacional, né, a velocidade, porque... Velocidade, né? O cara antes tinha que subir para ver se estava funcionando, se tinha algum problema ou não. Não tem problema, vamos no próximo. Sim. Agora ele varre com drone e usando o Cognitive Services da Microsoft, né, identificou, marcou o ponto, e aí junto com o geoespacial, tudo integrado, ele define os pontos e depois só faz a manutenção. Cada vez mais isso está integrado dentro de operação e manutenção muito forte. Sim. O drone está sendo muito, muito utilizado também em tu conseguir fazer uma topografia, né, de ambientes muito grandes com uma velocidade incrível. Sim. Né, e uma precisão impressionante. Então, tu acaba tendo muito mais informação, né, do que simplesmente uma planta com curva de níveis. Né? Tu acaba tendo uma visão tridimensional de todo o local, tu acaba tendo uma visão de possíveis problemas que tu pode encontrar dentro daquele processo. O drone também é bastante usado para fachadas, né? Ou seja, tu levantar point cloud e conseguir visualizar se a tua fachada ela tá subindo de maneira alinhada, se tu tá gastando muito reboco, ou se tu tá tendo algum problema de o prédio estar saindo desalinhado, e isso tudo a gente está falando muitas vezes de uma pessoa envolvida, né? Para fazer uma medição dessa. Então a tecnologia ela com certeza vem para agregar e fazer as coisas com um custo muito menor, né? Fazer as coisas cada vez com um custo muito menor. Então, a própria Constructim, né, com câmera 360, reduzindo viagens, trazendo mais transparência para todo o processo. Então, tecnologias que estão sendo utilizadas realmente no dia a dia e que a gente consegue ter redução de custo, né, em 1-2 meses e não pensar em 2 anos. Né? Sim. Não, perfeito. Pessoal, indo para o fim, então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é o dia a dia de vocês nessa busca por tecnologia, dicas de que sites vocês olham diariamente, quais são as fontes de vocês para a gente compartilhar isso, até depois podem colocar no chat ali algum site, porque é interessante, né, entender como as outras pessoas se atualizam para a gente conseguir fazer essa troca de informações. Legal. Como eu estou muito ligado no mundo de software, né, eu olho constantemente, acompanho o site dos fabricantes, para mim é a primeira fonte de informação. Então, eu olho todos os fabricantes de solução ligada à construção, eu sempre estou acompanhando, vendo o que tem de novidade, o que não tem, e
o que está acontecendo muito hoje, que eu espero que continue, mesmo depois que acabar essa fase da pandemia, a gente tem muito webinar agora disponível. Muito webinar. Sim. Você, semanalmente hoje, você pode ver 3, 4, 5 webinar de tecnologias diversas. Então, hoje, para mim, uma fonte muito grande são os webinars dos fabricantes. Eu entro, assisto, acompanho e vou me atualizando com as ferramentas. Uma dica mais direta, tu acompanha eles pelo Instagram, tu entra no site, tu entra no LinkedIn, onde achar esses webinars deles? Eu acompanho principalmente no LinkedIn e no próprio site do fabricante. O LinkedIn sempre tem a publicação de quando vai acontecer, sim. Então eu sempre estou acompanhando via LinkedIn e via site, né? Perfeito. Olhando tendências de negócio, eu sempre estou muito ligado na McKinsey. A McKinsey é uma fonte que eles fazem todas as pesquisas, relatório, e aí praticamente mensalmente você tem alguma informação que eles estão disponibilizando de visão de futuro. Tem até um site específico deles, eu vou copiar e jogar aqui depois no chat, que é específico para construção. Sim. E tem um só para IoT, tem um só para VDC. Então, ali... E é legal, né, Gerard, que eles pegam... pesquisa muito nos Estados Unidos, mas pesquisas no mundo todo, né? Então, a gente vê realmente tendências, né? Não é o que está acontecendo aqui, é acontecendo no geral, no global mesmo, né? Sim, sim. Uma terceira fonte, que é bem legal, você entrar nos países que já tem os comitês de BIM, principalmente. Você pega o comitê BIM do Reino Unido, cara, eles já têm uma documentação de processo gigantesca, que basicamente está todo mundo copiando. Você já tem o comitê no Chile, que também tem absurda quantidade de documentação. Estados Unidos já tem, Austrália já tem. Aqui no Brasil, agora, com o governo federal impondo que a partir de 2021 vai ter que começar a ter projetos em BIM para as obras federais, a gente vai começar a ter também isso. Mas vale a pena entrar dentro dos comitês BIM dos países para acompanhar o que eles estão fazendo. Porque aí você tem os dois lados, né? Você tem os caras olhando lá 20 anos para frente, mas você tem ali o que está acontecendo no dia a dia mesmo, né? O que está sendo colocado em prática e o que está dando certo. É uma fonte de informação bem valiosa. Perfeito. Muito bom, muito bom. As dicas que o Rodrigo falou, assim, muitas coisas são de lugares que eu pesquiso, e fontes externas também, né? Muito bom, às vezes, para tu olhar o que está lá na frente. Um pouco do que eu queria passar de dica também é criar conexão com as startups brasileiras, né? Então, começar a se conectar com startup brasileira, começar a acompanhar as mídias sociais. Também, né, Thales? Isso, os hubs de inovação, né? fomentadores, né? Hoje a Constructeam participa do Vedacity Labs, por exemplo, que tem outras soluções tecnológicas, como ConstruCode, Prevision. Então, é bom ficar atento sobre as soluções que a gente tem no mercado nacional. Obviamente, é interessante olhar o mercado internacional, porque é um mercado um pouco mais maduro, né, em nível de solução e em quantidade, mas eu costumo dizer que as soluções aqui no Brasil, elas não estão tão atrás não das soluções lá de fora, né? Então, buscar também analisar e pesquisar esses hubs de inovação e estar conectado, fazer networking, seja pelo LinkedIn, né, seja participando de webinários, seja conversando, né? As startups aqui no Brasil, elas são muito abertas a conversar com as construtoras, a entender os problemas. O que nós da Constructeam mais gostamos é de sentar com o pessoal de uma construtora, de uma empresa de engenharia, e ouvir deles, né, os problemas que eles têm, e se já utilizam o Constructeam, o que eles veem de futuro, né? Ou seja, o que eles consideram que seria interessante de próximas implementações. Então, para pesquisar sobre tecnologia, obviamente tem bastante base, bastante coisa fora do Brasil, realmente aí, eu adoro olhar os vídeos da Autodesk University, né? Agora não vai dar para estar lá, mas tem vídeos muito bons sobre tecnologia. Acho que eles vão fazer online. Vão fazer online. Fazer online, né? Esse ano vai ser online. Então, acho que, cara, tem que assistir esse evento. Todo mundo tem que assistir esse ano. Todo mundo tem que assistir, não dá para ficar de fora. Esse evento deles é demais. Ainda mais online, né? Não tem desculpa mesmo.
Mas, poxa, se conectem mais com as startups, né, as empresas de engenharia, que aí todo mundo sai ganhando. A startup ganha mais opiniões e ganha corpo para discussões mais profundas. E aí as empresas se conectam também com tecnologia e começam a entender o que cada solução tem para agregar no dia a dia. Perfeito. Então era isso, pessoal. Acho que vamos pro beijo para a mãe, beijo para o pai. Então, tchau de vocês aí, a gente finaliza e agradece todo mundo. Podem. O Emílio até postou ali nos comentários que as inscrições para a Autodesk University abrem em setembro. Sim, não dá para perder mesmo. Perfeito. Obrigado, Emílio. Eu acho que as de palestra, para quem quiser palestrar, já estão abertas, né? Acho que eles já abriram. Estão votando as palestras do BIM desse ano. Sim. Perfeito. Bom, querem finalizar? Dá o tchau de vocês? Então tá, muito obrigado aí foi um prazer participar desse webinar com vocês, é sempre muito, muito incrível discutir tecnologia, ainda mais com tu, Rodrigo, que, enfim, tem uma bagagem incrível, e o Cícero, que eu admiro muito também. Então, para mim, foi um prazer estar participando desse momento com vocês, e agradeço a todo mundo aí que assistiu. E depois, fiquem ligados que a gente vai liberar o link do e-book, né, das tecnologias. Isso aí. Girardi? Não, obrigado de novo, assim, acho que a gente tem uma parceria já de longa data aí, Cícero, a própria Cris também, e um outro ponto, assim, que até o Thales comentou, né, eu acabei não falando, network é fundamental também, você não perca a conexão com as pessoas, né, a conexão com as pessoas é extremamente importante para você continuar respirando tecnologia. Às vezes você se trava no seu mundinho ali e você para de respirar tecnologia ou respirar novidade, né? Respirar novidade. Sim. E é muito legal ouvir o Thales falando, as experiências que ele tem, que ele está desenvolvendo, a própria Construflow, as tecnologias que vocês estão desenvolvendo, cara, tá respirando inovação. Então, agradeço vocês pela oportunidade aí da gente bater esse papo. Agradeço todo mundo que assistiu, que postou. Quando quiser conversar também, é só chamar a gente para bater papo. Isso é um negócio que eu sempre estou aberto. Quiser conversar sobre inovação, tecnologia, experiências, a gente está sempre aqui para compartilhar. Legal. Eu acho que você falou em respirar. Eu acho importante, na verdade, não só o ato de respirar, é inspirar e expirar, né? Eu acho que tem muita gente só inspirando, né, e acaba não externalizando o que está dentro da cabeça dela. Muita gente com medo de, vão copiar minha ideia, Eu acho que a gente não tem mais espaço para isso. As pessoas, quando a gente fala em bate-papo, é uma troca de informações, não é um ouvir, né? Não vou sentir. Não é monólogo. Não é monólogo, né? Então, eu acho que é isso que a gente está falando, né? A gente discute bastante entre nós, a gente entra várias vezes em vídeo para conversar, mostrar o que a gente está fazendo de tecnologia, o que a gente está pensando. O Thales aí também já tem várias startups na cabeça dele, a gente troca semanalmente ideias. Então, eu acho que é isso, né? Essa é a principal dica. Ler muito e transmitir essa informação. Na hora que a gente está falando, a gente acaba reaprendendo e pensando de novo em ideias novas. Então, é importante. Então, era isso, pessoal. Agradecer bastante. Hoje a audiência foi bem legal, uma média de 50 pessoas. Muito legal. Hoje a Flávia não bagunçou o nosso chat aqui. Ela foi comportada, mas obrigado para todo mundo. Flávia, Carol, a Hanna, Marília. Tem uma galera aí que postou os comentários. A Dani está aí também, Davi. Então, obrigado, pessoal. Agradeço. Foi colocado o link aqui no chat do e-book. O e-book ele está bem direto e bem legal. Então, ele envolve essas tecnologias que a gente falou. Nós três contribuímos para o e-book, mais o Chase da Sky Smart e o Juan, da Algin. Então, está bem interessante, uma pincelada básica, mas para vocês depois pesquisarem e procurarem, principalmente, quem está dentro dessas startups, que nem a gente comentou agora, são todos muito abertos para conversar e ajudar a trocar essas informações cada vez mais. Então, era isso, pessoal. Obrigado. Boa noite para todo mundo. E até o próximo webinar nosso. Obrigado, boa noite. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.